Olá pessoal, vamos começar falando a nossa aula de hoje sobre conceito de corretagem. A palavra corretagem ela é usada com vários sentidos. O acordo, o trato, o contrato que o cliente ajusta com o corretor para a promoção da venda ou locação de um imóvel. 2. A função ou ofício do corretor. 3. Os honorários, no caso a comissão, a que o corretor faz jus quando consegue proveitosamente aproximar as partes interessadas numa transação. Falar um pouco aqui do histórico da profissão de corretor de imóveis. A intermediação imobiliária no Brasil começou de maneira informal, no período colonial, com os chamados agentes imobiliários. Era assim que, naquela época, os corretores eram chamados. Esses profissionais, entre outras atividades, eles corriam, literalmente, eles corriam para descobrir proprietários de terrenos e de moradias que poderiam ser vendidos aos estrangeiros que aqui chegavam. Aliás, a origem etimológica da palavra corretor é de corredor, justamente porque eles trabalhavam correndo na busca de negócios. O corretor de imóveis, para se tornar um profissional habilitado, ou seja, um corretor de imóveis, é necessário, primeiro, fazer um curso e obter o diploma de técnico ou de nível superior em gestão imobiliária, que o habilite a se inscrever no CRESSE. E depois de feito isso, inscrever-se no CRESSE do seu estado. O corretor de imóveis é um profissional liberal, assim como o advogado, o médico, etc., podendo trabalhar individualmente, em sua casa ou escritório próprio, em sociedade com outros corretores, ou mesmo ligado a uma imobiliária, nesse caso trabalhando em parceria. Falando agora de legitimidade jurídica do corretor de imóveis. O corretor pode intermediar a compra, a venda, a permuta e a locação de imóveis de terceiros. Ele também pode avaliar imóveis no âmbito mercadológico. Tudo conforme lhe assegura a Lei Federal 6530 de 1978, regulamentada pelo Decreto 81871, também de 1978. A remuneração do corretor de imóveis, por ser um profissional liberal, é denominada de honorários. Ele tem direito ao recebimento de honorários sempre que alcançar resultado satisfatório com o seu trabalho. E quem o paga é quem o contratou, geralmente o proprietário do imóvel. A ocasião do pagamento da remuneração do corretor geralmente ocorre no ato do recebimento do sinal, no caso de venda. Porém, no caso de locação, é por ocasião do recebimento do primeiro mês do aluguel. Na administração de imóveis, a remuneração do corretor ocorre mensalmente através da taxa de administração. Essa taxa é sempre de responsabilidade do proprietário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei do Inquilinato. Contrato de corretagem ou opção de venda é aquele celebrado entre o corretor ou a imobiliária e o proprietário para a promoção da venda ou da locação do imóvel. Porém, nada impede que seja firmado entre o corretor e o interessado na compra, visando a procura de um imóvel para ele comprar. Mas em qualquer dessas situações, o contrato de corretagem deve ser firmado por escrito e conter os dados estabelecidos pelo COFECE. A avaliação de imóveis pelo corretor, como já falamos,
é uma das mais importantes atribuições desse profissional. O corretor de imóveis deve basear as suas avaliações na Resolução COFES 1066 de 2007, combinada com o Ato Normativo COFES 001 de 2011. E só subsidiariamente poderá o corretor de imóveis se valer da NBR 14653, mas só no que for da sua competência. É que essa norma da ABNT foi elaborada por engenheiros, visando o engenheiro, exigindo assim conhecimentos na área das ciências exatas. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Corretor de Imóveis são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis. São constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculado ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. Compete ao COFES e aos CRECES disciplinar, fiscalizar e orientar o exercício da profissão de corretor de imóveis em conformidade com a Lei 6530 e o Decreto 81871. Compete ainda representar os legítimos interesses da categoria profissional em juízo ou fora dele, respeitadas as respectivas áreas de competência de cada um. A inscrição do profissional no CRECE é obrigatória. Outro órgão importante para o corretor de imóveis é o sindicato da categoria, embora a filiação a ele não seja obrigatório, e sim facultativa. Os sindicatos têm um caráter social e visam defender os interesses de seus afiliados, tanto coletiva quanto individualmente. Geralmente, os sindicatos dispõem de uma assessoria jurídica para atender às necessidades dos seus filiados. Também buscam eles firmar convênios com instituições de saúde, de educação, etc., objetivando levar vantagens aos corretores filiados. Vamos falar agora um pouco de Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional é um conjunto de normas éticas que devem ser observadas e seguidas pelos profissionais no exercício de seu trabalho. Esse código é elaborado pelos conselhos profissionais que representam e fiscalizam o exercício da profissão. O Código de Ética dos Corretores, por exemplo, foi aprovado pela Resolução COFES 326 de 1992. Em seu artigo 1º, o Código de Ética Profissional já define qual é a sua finalidade. Artigo 1º, O artigo 1º dispõe que, abre aspas, este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a norma pela qual o artigo 1º assim dispõe. Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Fecha aspas. O artigo 3º também merece destaque. Ele elenca o que podemos definir como sendo bons conselhos, como se fosse um aconselhamento aos corretores, a serem seguidos pelo corretor, entre os quais considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade,
probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. Defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Por sua vez, o artigo 6º destaca que o corretor não deve fazer, por exemplo, aceitar tarefas para as quais não esteja preparado, promover intermediação com cobrança de overprice, desviar cliente de outro corretor, praticar concorrência desleal aos colegas, promover transações imobiliárias ilegais, abandonar os negócios confiados a seus cuidados, sem motivo justo e sem prévia ciência do cliente. Receber sinal nos negócios que lhe forem confiados sem que esteja expressamente autorizado para tanto. Além das infrações previstas no Código de Ética, há ainda as outras enumeradas no artigo 20 da Lei 6530 e no artigo 38 do Decreto 81.871, entre as quais anunciar publicamente sem estar autorizado por escrito. Aliás, essa prescrição também vem do nosso Código Civil. Anunciar sem constar o número de inscrição no CRESSE. Anunciar loteamento ou condomínio sem o número do registro imobiliário. Deixar de pagar a contribuição ao CRESSE. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo. Facilitar o exercício a quem esteja impedido. Falando agora um pouco de Código de Processo Disciplinar, o Código de Processo Disciplinar do Corretor de Imóveis foi aprovado pela Resolução 146 de 82. Esse código visa a apuração e punição de infrações às leis, regulamentos e normas disciplinadoras do exercício da profissão de corretor de imóveis. Compete ao CRESSE, em primeira instância, e ao COFESE, em segunda instância, ou seja, em grau de recurso, o cumprimento do que está previsto no Código de Processo Disciplinar. Vamos falar agora um pouco a respeito do SFH e do SFI. O SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, são os dois sistemas de financiamento existentes no Brasil. A meta de ambos é impor um conjunto de regras para proteger o mercado financeiro e o consumidor. Não fosse assim, cada banco trabalharia à sua maneira, o que poderia gerar muita confusão. O Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, foi criado para ajudar as classes de menor renda a obterem sua casa própria. Hoje, porém, esse sistema atende a diferentes faixas de renda. Um dos programas que se enquadram no SFH é o Minha Casa Minha Vida. No SFH, as taxas de juros são menores, porque o dinheiro vem de fontes mais baratas, como a caderneta de poupança e o FGTS. Quais são os requisitos para alguém financiar um imóvel pelo SFH? O Sistema Financeiro de Habitação só permite que pessoas físicas tenham acesso a essa modalidade de financiamento. Ser brasileiro, naturalizado ou ter visto permanente. Não possuir restrições em cadastros de instituições de crédito ou órgãos do governo. Possuir renda suficiente para pagar a prestação mensal. E quais as condições para o imóvel ser financiado pelo SFH? Ser residencial e estar localizado em área urbana. Estar registrado no cartório de registro de imóveis.
não ter sido objeto de outro financiamento pelo FGTS nos últimos 3 anos, estar localizado na mesma região onde o interessado resida ou trabalhe há pelo menos 1 ano. O sistema financeiro imobiliário, por sua vez, engloba todos os financiamentos que não estão no SFH. Esse sistema oferece opções mais flexíveis e mais possibilidades para os compradores de imóveis. E quem pode financiar pelo SFI? O SFI atende usuários com necessidades específicas, como aqueles que buscam um financiamento de imóvel mais caro. Não há uma obrigatoriedade de valor máximo do imóvel, no caso do SFI. O valor concedido de financiamento pode chegar a 90% do valor do imóvel financiado. Também não há limite de renda comprometida e pode ser oferecido a pessoas físicas ou pessoas jurídicas, bem como não há limite para os juros, que em média variam de 12% a 16% ao ano. E de onde vem o dinheiro do SFI? Os recursos que possibilitam o financiamento de imóveis pelo SFI vêm de investidores do setor imobiliário, como bancos e financeiras. Agora vamos fazer um comparativo entre o SFH e o SFI, para a gente entender exatamente a diferença entre um e outro. A principal desvantagem desse sistema, no caso do SFH, é que os bancos exigem muitas informações para o cadastro e não costumam financiar mais que 70% do valor do imóvel. Já o SFI é mais flexível e atende pessoas jurídicas. Além disso, o financiamento pelo SFI pode ser também para a compra de um segundo imóvel, ou mesmo para a compra de um imóvel comercial. E não há limite no valor do financiamento, nem no preço do imóvel. Portanto, a escolha entre um e outro sistema vai depender da necessidade do perfil do cliente. Falando agora um pouco de alienação fiduciária, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, no caso chamado de fiduciante, transmite ao credor, chamado de fiduciário, a propriedade resolúvel de um imóvel em garantia de uma dívida. Deve ser celebrada por escrito, através de instrumento público ou particular, contendo identificação e descrição do objeto da alienação, no caso, identificação e descrição do imóvel, valor da dívida, prazo para pagamento, taxa de juros, cláusula penal e estipulação de atualização monetária, ou seja, qual o índice que vai servir como indexador para a correção da dívida, devendo o instrumento ser registrado no cartório de registro de imóveis. Em razão da simplicidade da alienação fiduciária para a sua formalização e da relativa rapidez na execução, já que independe de provocação do judiciário, a alienação fiduciária praticamente substituiu a garantia hipotecária e se tornou um importante meio garantidor de diversas operações, tanto imobiliárias como de crédito em geral. Hoje, é inquestionável a sua importância na viabilização de negócios e no desenvolvimento econômico do país. Com relação à locação de imóveis, locação de imóvel é o ato de locar, de conceder a outrem por determinado tempo, mediante pagamento de aluguel,
o direito de uso e gozo do bem imóvel. Nesse contrato, no contrato de locação, existe o locador, que é a pessoa física ou jurídica, que cede em locação ao locatário, também pessoa física ou jurídica, o uso e o gozo de um bem imóvel, sendo regida essa relação pela Lei 8245 de 1991, a chamada Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato tipificou 3 modalidades de locação. A locação residencial, prevista nos seus artigos 46 e 47, a locação por temporada, nos artigos 48 a 50, e a locação não residencial, nos artigos 51 a 57. Vale salientar que não são regidas pela Lei do Inquilinato, e sim pelo Código Civil, as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas fundações públicas e autarquias. Vagas autônomas de garagem ou de espaço para estacionamento de veículos. Espaços destinados à publicidade, a parte hotéis, flats, hotéis residência ou equiparados. E arrendamento mercantil, como leasing de prédios comerciais e industriais, por exemplo. Falando agora um pouco a respeito de condomínio, condomínio significa domínio em comum, ou seja, um bem pertencente a vários donos, denominados de condôminos ou coproprietários. O Código Civil trata do que podemos chamar de condomínio comum, em seus artigos 1314 a 1330, e do condomínio edilício, em seus artigos 1331 a 1358. No condomínio comum, vamos chamar assim, os coproprietários detêm a propriedade em comum, sem individualizações. O condomínio edilício, por sua vez, contém partes que são propriedade exclusiva, de uso privativo, e partes que são propriedade comum aos condôminos. Na prática, isso quer dizer que cada condômino é proprietário da sua unidade individual e também de uma fração das áreas comuns, como salão de festas, elevadores, quadra de esportes, etc. Essa definição vale tanto para condomínios de edifícios quanto para condomínios de casas. Com relação a loteamentos, os loteamentos normalmente originam de glebas situadas nos arredores das cidades, as denominadas glebas urbanizáveis. Os loteamentos urbanos obedecem aos preceitos estabelecidos na Lei 6766 de 1979. Essa lei estabelece, inclusive, as diferenças entre loteamento e desmembramento. No seu artigo 2º, ela dispõe que o parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes, que no parágrafo 1º e no parágrafo 1º desse artigo consta: considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. No parágrafo 2º,
considera-se desmembramento a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Para a implementação de um loteamento, cada município possui algumas regras próprias, inclusive com relação ao tamanho mínimo dos lotes. E o loteador somente poderá anunciar o empreendimento para venda após obter as devidas licenças dos órgãos competentes, bem como registrar o memorial descritivo no cartório de registro de imóveis do município. Com relação à incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, visando a sua alienação. O incorporador só poderá negociar as unidades autônomas após registrar o memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis competentes. E o número de registro do memorial de incorporação, bem como a indicação do cartório competente, deverá constar obrigatoriamente nos anúncios impressos, publicações, propostas e contratos referentes à incorporação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina de operações imobiliárias e que o que a gente viu aqui seja útil e aplicável no dia a dia profissional de cada um de vocês. Até a próxima.